Você quer entrar na faculdade esse ano? Você quer aquela vaga na federal que você tanto almeja? Então, se você realmente quer passar no vestibular, você precisa praticar a redação, você precisa treinar a redação pelo menos uma vez por semana. Agora me conta, você faz isso? Pois é. Todo mundo sabe o quanto que a redação é importante, o quanto ela vale nota e muita gente deixa ela de lado. E eu não entendo por que as pessoas fazem isso, sendo que toda semana estuda matemática, estuda geografia, estuda física, mas a redação, depois eu faço, a hora que der eu faço, eu já fiz mês passado, tirei 900, então eu vou conseguir com certeza ir bem, não preciso treinar tanto, eu estou assistindo as notícias. Pois é, isso é uma ilusão. E é aí onde quase todo mundo fracassa. Acaba achando que vai dar conta, perde a prática, não administra bem o tempo, não estuda todo o repertório que precisa e o que eu vejo é o oposto. É as pessoas que super praticam, que treinam de 2 a 3 redações por semana, essas sim conseguem chegar numa nota excelente e garantir aí a vaga na faculdade dos sonhos. Se você quer fazer isso, você precisa colocar a redação na sua rotina de forma inegociável. Então é isso. Eu conversei com os meus alunos, os meus mentorandos, e eles falaram para mim que uma das grandes dificuldades deles é essa constância, é incluir a redação na rotina. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu não sou uma professora de redação, não sou especialista nisso, mas eu acompanho muito os alunos que estão se preparando para uma vaga no vestibular. Normalmente são vagas concorridas, né, como por exemplo a medicina numa federal. Então eu acompanho de perto esse dilema e eu tenho muitas dicas para trazer para que vocês consigam de fato resolver esse problema e colocar aí a redação no seu dia a dia. Então, primeiro é ter clareza de que redação é sim um diferencial. Se você encara a redação como prioridade e entende o peso dela, né, entende o quanto ela é competitiva e o quanto ela vai fazer diferença na sua nota final, você vai passar a considerá-la como prioridade. Então, essa é a primeira questão. Você só vai dar atenção para a redação quando você compreender isso. Então, é muito mais possível que você tire uma nota 1000 numa redação do que, por exemplo, gabaritar todas as questões de ciências da natureza ou de matemática, e o peso da redação é equivalente, né? Então você pode chegar a 1000 e nessas outras matérias você dificilmente vai chegar numa nota tão alta. Então não dá para deixar a redação de lado. Essa é a primeira questão que você precisa ter consciência. E entender o jogo. Então, no caso, assim, por exemplo, do Enem. O Enem, o que ele vai pedir para que você faça uma redação sua, uma redação que tenha criatividade, que tenha personalidade. Você vai ter que se posicionar, né? Vai ter que colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, obviamente, sem colocar ali a primeira pessoa. Isso tudo vocês vão treinando com o seu professor de língua portuguesa, né? Apresentar uma proposta de intervenção. Essa proposta ela tem que ser clara. E, gente, tem que ser algo possível, né? Não vai me colocar lá, não, tem que matar todo mundo, não é causa perdida. Não, né? Não dá. Não pode ir contra os direitos humanos, por exemplo. Então tem que ter uma estrutura formal, usar a língua portuguesa de forma culta, né? E ter uma letra legível, isso também é bastante importante, usar toda a folha, né? Que são 30 linhas. E aí você vai treinando, isso daí vai ficar tranquilo para você. Coisas que você precisa prestar atenção, tá? Pode eliminar você numa redação. De repente, se você foge do tema ou se você não consegue perceber a proposta de intervenção não fica clara, isso também pode prejudicar bastante. Gente, se o seu texto é de qualidade, se você realmente entende essa questão da relevância da redação, do peso dela, você vai se dedicar, e aí quanto mais você se dedica, melhor você fica na estrutura, mais repertório você tem, mais conhecimento, né, das áreas, dos temas, e isso sim é inteligente, isso sim vai fazer você crescer. E é isso, eu não conheço pessoas que entraram nas faculdades concorridas sem ter uma boa prática de redação. Então, se você está fugindo disso, se você está deixando, está negligenciando, para agora, tá certo? Como que você vai fazer? Primeiro, você tem que pensar numa estrutura, né? Então, isso daqui, vários professores podem te apoiar. Eu tirei essa estrutura do INEP, tá? Então, existe lá no portal do INEP, no site, é livre. Eu indico que vocês consultem, porque é legal você ler lá toda a dica, como é que é, né? Cada uma das
ideias, né, que precisam ser apresentadas na redação. Lá também tem exemplo de redação, né, corrigida, comentada. Isso é muito bacana, porque você pode aproveitar isso para sua redação, o que fazer e o que não fazer. Então, fica aí minha dica para vocês acessarem o material do INEP, uma cartilha para redação. Mas, basicamente, a estrutura é essa. Você vai ser apresentado a um tema, esse tema vai ser apresentado com textos de apoio, né? E ali você vai conseguir pensar nesse tema e trazer o seu ponto de vista. Importante que você faça isso trazendo, por exemplo, repertórios, né, para justificar o seu ponto de vista. E ali você vai desenvolver em 2 parágrafos, mais ou menos, os seus argumentos, né, argumentos que sejam realmente lógicos, com coerência, com coesão, né, com uma gramática bem escrita. Claro, também não vai usar um monte de palavra decorada lá do século passado, igual aquele menino lá da FUVEST, né, que escreveu um monte de palavra super rebuscada, mas não tinha a ver com o tema, não trazia argumentação nenhuma. Aí você vai zerar, né, gente? Não tem condições. Tem que ser compreendido, tá certo? Seus argumentos precisam ser corretos, precisam ter uma linha de raciocínio. E aí vem uma proposta de intervenção clara. Então, quem é que vai fazer, o que vai fazer, como vai ser feito e por quê, qual a finalidade. Isso tem que fechar a sua redação. Tá? Então, essa é a estrutura que você vai repetir em todas as suas redações. O que vai variar é o tema, o que vai variar é o repertório, o que vai variar é a proposta de intervenção, mas a estrutura sempre vai ser essa. Lembrando que a sua redação vai ser corrigida em 5 domínios. Então, serão 2 avaliadores que vão corrigir a sua redação, e aí você vai receber uma média disso. A não ser que tenha uma discrepância grande entre eles, aí você pode ter um terceiro avaliador, aí um corretor a mais. Mas, de uma certa maneira, eles vão buscar dar a nota em 5 competências, cada uma, então, valendo 200 pontos. Como que seriam essas competências? Uma vai avaliar essa questão da formalidade, né, da escrita da língua portuguesa, se você está usando as palavras de maneira correta. Então, cuidado com palavras da língua inglesa, que às vezes a gente coloca no nosso dia a dia, mas que não são da língua portuguesa, certo? Então, fiquem atentos. A compreensão da proposta e aplicação de repertório. Então, muita gente se dá mal aqui porque tem um repertório, mas esse repertório é muito genérico, um repertório muito de bolso, né, que eles falam, muito abrangente, não consegue fazer uma conexão do repertório com o argumento. E aí ele não funciona. Então, o seu repertório ele precisa ser variado, ele precisa ser inteligente, mas ele também, mais importante que tudo, ele precisa estar bem colocado ali no seu texto, tá? Precisa fazer uma relação muito bem feita. Se você quiser saber mais sobre repertório, comenta aqui repertório, que eu vou fazer uma aula específica sobre isso, que eu já vi que bastante gente quer dicas, né, de como montar um bom repertório sociocultural. Eu vou falar mais um pouquinho para frente sobre isso, mas podemos aprofundar depois. Bom, uma terceira competência é como que você vai organizar. Porque tem gente que vai jogando um monte de informação solta ali e elas não estão conectadas, né? Elas não defendem um ponto de vista. Então, essa é uma questão importante para você colocar na sua redação. A questão dos mecanismos linguísticos, para você construir uma argumentação. Então, você às vezes começa a apresentar, mas não finaliza a ideia. Então, fiquem atentos sobre isso. E palavras que te ajudam a fazer isso. Então, assim, observa-se que por meio disso, e assim você vai desenvolvendo, tá bom? E, por fim, muito importante ter essa organização da proposta de intervenção. Como você vai resolver o problema, né? De que forma você pensa que... Qual o seu pensamento sobre isso? O que você acha que deve acontecer no mundo, né? Ou seja, lá qual o local, normalmente vai ser Brasil, mas o que você acha que deve acontecer, quem deve fazer, como deve ser e para quê? Né? De que forma isso vai contribuir para a solução? Então, aí você coloca, então, sua proposta de intervenção, tá? Aqui eu trouxe alguns pequenos exemplos sobre o que fazer e o que não fazer, né? E o que evitar, então, para sua redação. Então, por exemplo, na competência 1 lá que a gente estava falando, que é do uso da língua, né? Então, é muito comum a gente usar abreviação. Então, por exemplo, o que fazer? Você vai escrever bonitinho lá. A educação é essencial para o desenvolvimento do Brasil, ou do país, né? O que você não vai fazer, você não vai abreviar, educação é essencial para o desenvolvimento do país. Então, essas pequenas abreviações atrapalham muito e são muito comuns, né? A gente está acostumado realmente no dia a dia a abreviar muito, então isso acaba de alguma forma aparecendo na redação se você não ficar atento. Quanto mais você grita, tá bom?
a questão da proposta do repertório com a sua argumentação, né? Então, por exemplo, você tem que citar, sei lá, dados do IBGE. Pode jogar lá solto. Quais dados são esses, né? Qual é a lei? Ah, diz a lei. Qual lei? Então, você vai fazer completo esse repertório e aí você vai conectar com o seu argumento. Você não vai só jogar o repertório lá, porque senão ele não faz sentido. Aí você vai até perder nota por conta disso, tá? Relação e organização das ideias, né, do seu ponto de vista. Então, aqui, por exemplo, veja que tem a frase, ela flui, ela tem uma ideia completa, ó. A desigualdade social causada pela má distribuição de renda compromete o desenvolvimento do Brasil. Agora, olha como aqui está truncado e não faz relação nenhuma uma coisa com a outra. A desigualdade é um problema. Além disso, a saúde é importante. Tá, como que você está conectando a saúde com a desigualdade? Aí não ficou claro qual foi seu pensamento. Então é importante você desenvolver toda a ideia. A questão dos mecanismos linguísticos, né? Isso daqui você pode fazer uma colinha, ter ali sempre com você na sua pasta de redações, repertórios, né? E recursos, como além disso, portanto, por isso, dessa forma, tá bom? Então você vai trazendo mais fluidez para o seu texto e não vai ficando tão truncado, como esse, por exemplo, aqui, ó. A escola é importante. Ponto. É preciso melhorar a escola. Porque sim, tipo, truncado. Não, você precisa, né, trocar bastante com essas palavras, né? E aí você também não pode repetir tanto essas palavras. Então você tem que ter uma variedade aí, né, um leque grande de recursos, tá? Claro que o seu professor de redação vai te dar ainda mais dicas. Aqui é só alguns que eu trouxe, que eu percebo, né, que acontecem na prática. E ali uma proposta de intervenção. Aqui é onde você mais vai ter que prestar atenção se você não está esquecendo um ponto importante, tá? Porque esse daqui tem que estar muito claro, muito bem organizado. Então, por exemplo, quem, né, o agente, quem tem que fazer alguma coisa? Então, o governo deve investir em educação, que é a ação, né? Então, o agente e a ação, por meio de mais escolas e formação de professores. Isso é o meio, é como ele vai fazer. Para reduzir as desigualdades. Então, essa é a finalidade. Então, veja, o governo deve investir em educação básica por meio de mais escolas e formação de professores para reduzir as desigualdades. Então, aqui está todo completo o raciocínio. É uma proposta de intervenção completa. Aqui do lado, por exemplo, olha o que não é uma boa proposta, na verdade não é nada isso aqui. O governo deve resolver isso logo, as pessoas precisam mudar. Aí fica muito vago, aí não vale, né? Aí é enrolação. Então, tudo isso é para dizer para vocês que você não precisa ter facilidade ou dom para escrever, tá? Porque você pode treinar, essa é uma habilidade que você consegue desenvolver, e se você realmente quer ter uma boa nota, você precisa encarar isso com muita dedicação, disciplina, e é isso, sem fugir, sem escapar, sem desculpinha, tá? Então, o treino tem que ser semanal, gente, isso daí é fato. Não tem como. Você precisa ter um horário fixo na sua agenda. Coloca lá, separa 1 hora por semana, de 1 a 2 horas. O ideal é que seja entre 1 e 1 hora e meia, mas que isso depois, na redação mesmo, no dia do Enem, você pode se atrapalhar para resolver as questões, né? Porque você tem que intercalar a redação com questões. Então, cuidado, sim, para administrar o tempo. Mas quanto mais você pratica, melhor você vai ficando nisso. Mas você precisa deixar na agenda reservada. E a minha sugestão é que não seja a última coisa do dia, porque senão pode ser a chance de você se sabotar, procrastinar, deixar para amanhã vai ser enorme. Então, por exemplo, eu gosto que seja, um aluno que estuda ali das 7 a 1. Então, chegou em casa 2 horas, vai ser a primeira coisa que vai fazer, vai ser a redação. Depois disso, vai fazer os exercícios, depois disso, vai fazer outras coisas, tá? Tem que fazer isso. E não adianta só ficar também escrevendo redação sem ver o seu avanço. Então, você escreve, você dá para o professor, vai corrigir, você vai analisar, você vai pensar, você vai reescrever para que você possa evoluir. Se você não for reescrever naquela redação, você tem que aplicar os conhecimentos e melhoria na próxima, tá certo? Mas vale a pena reescrever também, para que você tenha uma prática ainda melhor. E não tem outra forma, pessoal, é a prática. Alunos que querem passar num vestibular concorrido como o de medicina numa federal, precisam escrever de 2 a 3 redações por semana.
É isso. Lembrando que, assim, se você bloqueia já um horário, você não fica com aquela coisa assim, ah, depois eu faço, ah, entre uma matéria ou outra, a hora que sobrar um tempo, é que tem muito exercício aqui de matemática, ah, não, física tá muito difícil e tal, vai deixando, deixando, deixando. Não, você precisa realmente encarar isso como uma prioridade, lembrar da importância que ela tem no peso da sua prova e fazer essa redação de qualidade. Então, você precisa fazer isso e tem uma ordem aí que você vai se organizar. Você talvez, não conseguiu escrever tudo num dia, quer dividir em duas partes, uma hora na segunda, uma hora na terça, pode ser também. Então tenha um tempo para você fazer a leitura do tema, né, ver os textos de apoio, separar um repertório, qual repertório combina mais ali, de repente dar uma pesquisada, lembrando que nessa fase você está aprendendo, então você pode pesquisar, você pode buscar. Quanto mais você fizer isso agora, melhor você vai estar preparado lá no final, porque lá no dia do Enem você não vai ter tempo para isso. Você vai ter que ler, já pensar, já escrever e bora. Mas agora não, você ainda tem essa chance de se planejar, começar a escrever, fazer um esboço, depois ler, revisar, fazer a reescrita, deixar ela descansando ali um pouquinho, voltar, tá? Então, use o seu treino com qualidade agora para colher muitos frutos bons depois, tá? Lembra de variar os temas, tá? Não adianta você escrever sempre pelo tema que você tem mais facilidade ou que você gosta mais, não. Você tem que ver se você conseguiu abranger o máximo possível desses temas. Então, já falei sobre educação, já falei tecnologia, já falei meio ambiente, cultura, ciência. Então, o que é importante que você precisa olhar? E vai anotando, tá bom? Eu tenho ali uma listinha, os meus alunos eles vão anotando qual redação que eles fizeram, como que eles foram desenvolvendo, depois a gente sempre dá uma olhada e fala, tô olhando aqui, você ainda não escreveu nada sobre economia, vamos dar uma discutida sobre isso? E aí a gente consegue abranger todas as grandes áreas, todos os grandes temas, tá bom? E também é uma maneira de você ir vendo sua evolução. E aqui fica o alerta, se você realmente está disposto a concorrer a uma vaga importante, se você quer entrar na faculdade, seja ela numa particular ou numa pública, a redação vai fazer muita diferença no seu ingresso, vai fazer muita diferença para você ser aprovado ou não. Então, pratique isso, tá? Aqui, ó, eu tenho uma planilhinha que eu passo para os meus mentorandos, né? Que são é a forma deles acompanharem e verem o progresso, né? Então eles vão anotando ali qual que foi a dificuldade, que nota que ele tirou, e a gente vai fazendo todo esse mapeamento. Se você quiser, você pode baixar aqui, eu vou deixar o PDF aqui na descrição do vídeo, aí você baixa lá, tá certo? Agora, repertório. Repertório pega, eu sei. Eu vejo assim, pessoal, eu tenho repertório, às vezes eu fico meio inseguro e tal, uso só um, né? Não consigo usar mais de um na mesma redação. E olha, lembra que repertório pode ser muita coisa, tá? Então, podem ser dados que você tira ali do próprio texto de apoio, né? Pode ser uma autoridade, então, um especialista, alguém que é a sumidade no assunto. Pode ser uma legislação, né? Você pode usar ali um marco civil, a Constituição, uma legislação específica, mas tem que colocar certinho, tá? Não pode inventar da sua cabeça. História, né? Os eventos históricos podem fundamentar o seu texto. Então, pode falar, por exemplo, na época da escravidão acontecia isso, igual foi o tema, né, recente também da. Então, você pode colocar sobre eventos históricos. Cultura, aqui é muito legal, porque você pode colocar muita coisa. Coisas que você leu, filmes que você assistiu, séries, reportagens, eventos, obras de arte. Então, quanto mais repertório você tiver cultural, mais rica pode ficar a sua redação, tá? E situações do cotidiano também, né? Notícias atuais, experiências comuns. Mas é importante que seja verídico, tá? Porque se o avaliador perceber que você inventou, você pode zerar ali na redação. Então, cuidado com isso, tem que ser pertinente. Também não vai ficar jogando, vou decorar aqui um repertório de um autor famoso que todo mundo gosta muito, que cite e tal, e aí você joga lá, aquilo lá não tem conexão com nada. Aí você vai perder nota. Algumas frases que também você precisa ter pertinho ali de você para poder fazer sua redação com qualidade, né? Então, por exemplo, quando você quiser apresentar uma ideia, olha, nesse contexto, observa-se que. Aí você pode organizar essas ideias, né? Em primeiro plano, é necessário destacar que, além disso, outro fator que se intensifica. Aí depois, com a relação com o seu repertório, você coloca assim, sob essa perspectiva,
pensamento do portal evidencia que, e assim você vai fazendo uma conexão para não jogar o repertório e depois não conectar. É importante mostrar agora, assim, a hora que você for checar, né, a sua argumentação, você se posicionar, você pode colocar assim, ó, como consequência, observa-se que, e aí você se posiciona, né? E aí vem a questão da intervenção. Então, cabe ao Estado, né, ao agente, por meio de promover, com o objetivo de, desta forma será possível verificar, e assim você vai escrevendo. Então, esses conectivos, esse repertório, essas frases estruturais, você, quanto mais vai treinando, mais você vai tendo facilidade com elas, e você pode deixar essas colinhas assim ali prontos na sua pastinha para você ter acesso sempre que precisar. Bom, então a minha dica é, quando você fizer sua redação, se você tiver acesso a um bom professor de língua portuguesa, é excelente, né? Um professor de redação, que bom. Mas caso você não tenha, tem muitos recursos para você acessar isso de forma gratuita. Então, existem algumas plataformas que fazem isso, que usam a inteligência artificial para fazer a correção dos seus textos, para que você consiga semanalmente ter uma boa correção. Tem o do MEC, né, do Enem mesmo, que é oficial, que vai corrigir de acordo com o Enem. Tem outras também, como Escrever Online, Cria, Correção e Corrige Aqui, Brasil Escola. Se você conhece algum outro que é bom e quer indicar, deixa aqui nos comentários para os outros vestibulandos também terem acesso. E se você prefere um professor, né, de repente você quer ter uma opinião de especialista, você quer conversar ali com alguém que te conheça, você quer aquele contato, né, seja online ou presencial, eu tenho algumas pessoas muito capacitadas, né, colegas de profissão aí que eu posso indicar para fazer esse trabalho com vocês, tá bom? Então, seja digital, seja com o professor da escola, ou seja, né, com o professor particular, o importante é você praticar semanalmente, que é isso sim que vai fazer diferença para você ser aprovado. Então, eu quero reforçar que redação, então, gente, não é um dom, você pode até ter um talento, você pode até ter uma habilidade para escrever, mas não é isso que vai fazer você ter uma boa redação na hora do Enem. Uma boa redação, para você ser aprovado, precisa de muito treino, precisa de estratégia, precisa de constância. Então, acredita que você é capaz, se dedica a fazer isso, coloca disciplina na sua rotina aí para você conseguir praticar bastante, e eu tenho certeza que você vai ser aprovado ainda este ano. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, conta comigo, manda mensagem, eu estou à disposição. Boa prova!